Nós vamos começar essa segunda videoaula aqui do nosso caminho de mesa. Na primeira videoaula, nós fizemos esse primeiro módulo. Até agora, nós temos aqui 14 carreiras prontas. Nessa próxima videoaula agora, nós vamos trabalhar essa mesma sequência aqui de aumentos para formarmos o segundo módulo, só que aqui ao meio nós faremos um outro desenho diferente desse aqui. Para começarmos agora o segundo módulo, nós já começamos a trabalhar a partir dessa carreira aqui, onde fazemos os aumentos. Que nesse primeiro módulo é a partir aqui da terceira carreira. Então, essa última carreira, que foi a carreira de número 13 e depois de número 14, para o próximo módulo, equivale como se fosse a primeira e a segunda carreira. Então, a partir daqui, vamos já começar esses aumentos aqui novamente, ok? Então, para começarmos agora a próxima carreira, nós vamos fazer 9 correntes. Volto aqui na quinta corrente, depois da agulha, e trabalho um ponto alto em cada corrente que eu tenho aqui na base. Terminada aqui as correntes, então, nós temos um total aqui de 6 pontos altos. Eu venho aqui no primeiro ponto de base do bloco e faço mais um ponto alto, completando assim o meu bloco aqui inicial de 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 15 correntes. Feitas as 15 correntes, eu vou no último ponto de base aqui do bloco, que eu tenho na base da carreira anterior, e faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer os 6 pontos altos duplos para fazer o aumento aqui nessa lateral. Então, faço as 2 laçadas na agulha, venho aqui nesse mesmo ponto de base que eu fiz o ponto alto e faço um ponto alto duplo. Faço mais 2 laçadas, venho aqui na lateral do ponto alto duplo que eu acabei de fazer, aqui na base dele, pego as 2 alças que eu tenho aqui na base e trabalho mais um ponto alto duplo. Faço mais 2 laçadas, venho na lateral do último ponto de base, pego as 2 alcinhas de base e trabalho mais um ponto alto duplo. Faço mais 2 laçadas, venho na lateral, na base do último ponto e faço um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, venho na lateral da base do ponto, pego as 2 alças, conduzo o fio e formo ponto alto duplo. Novamente, aqui venho na lateral, pego aqui as 2 alças de base aqui do último ponto feito, conduzo o fio aqui por dentro e formo um ponto alto duplo.
Então, aqui completei 3, 6, 7 pontos. Ok? Agora, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base desse primeiro bloco. Então, ficou dessa forma. Agora, eu faço 7 correntes. Eu vou vir aqui nessa alça que eu tenho na base, é uma alça com 15 correntes, vou saltar 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa 8ª corrente, que vai ser a corrente do meio, eu vou prender fazendo um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Faço novamente 7 correntes. Passo aqui para o próximo bloco e trabalho um ponto alto em cada ponto que eu tenho na base, fazendo aqui um total de 7 pontos altos. Então, ficou dessa forma aqui, ok? Para fazermos agora a próxima carreira, eu faço novamente as 9 correntes. Feitas as 9 correntes, eu vou voltar na 5ª corrente, depois da agulha, e trabalho um ponto alto em cada corrente que eu tenho aqui na base. Então, aqui eu terei um total de 6 pontos altos. Eu viro o trabalho e vou fazer o 7º ponto desse meu bloco aqui em cima do bloco da carreira anterior. Então, ficou dessa forma, com 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 11 correntes. Feitas as 11 correntes, eu venho aqui na alça que eu tenho na base, eu tenho um ponto baixo, aqui eu fiz na carreira anterior, tem um ponto baixo aqui ao meio. Então, aqui na corrente, antes desse ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo. Em cima desse ponto baixo que eu tenho aqui na base, faço também um ponto baixo. E na próxima corrente, faço mais um ponto baixo. Então, ficando dessa forma. Na carreira anterior, eu fiz aqui ao meio um ponto baixo. Nessa carreira, passam a ser agora 3 pontos baixos.
ficando assim, ok? Agora, faço novamente 11 correntes. Feitas as 11 correntes, eu tenho um bloco aqui da carreira anterior, aqui na base, eu venho no último ponto de base desse bloco e trabalho um ponto alto. Ficando assim dessa forma, ok? Agora, eu vou fazer a lateral aqui com os pontos altos duplos para aumentar essa lateral. Então, faço as 2 laçadas na agulha, venho aqui nesse mesmo ponto de base que eu fiz o ponto alto e trabalho um ponto alto duplo. Faço novamente as 2 laçadas na agulha, venho aqui na lateral, aqui na base do ponto alto duplo, pego essas 2 alcinhas que eu tenho na base, conduzo o fio aqui por dentro e faço mais um ponto alto duplo. Faço as 2 laçadas na agulha, venho na base do último ponto alto duplo que fiz, pego as 2 alças, conduzo o fio e faço um ponto alto duplo. Novamente 2 laçadas, na base do último ponto, eu pego sempre aqui as 2 alcinhas que eu tenho na base, conduzo o fio aqui por dentro e faço um ponto alto duplo. Faço as 2 laçadas na agulha, venho aqui na base do último ponto, pego sempre as 2 alças que tenho aqui na base do ponto, conduzo o fio aqui por dentro e faço ponto alto duplo. Novamente as 2 laçadas, venho na base do ponto, pego as 2 alças de base no ponto, conduzo o fio aqui por dentro e faço ponto alto duplo. Então, formei o bloco com 3, 6, 7 pontos. Então, ficou dessa forma. Ok? Para fazermos a próxima carreira, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho, e aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro bloco que tenho aqui na base, eu trabalho um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Então, tenho formado aqui os 7 pontos aqui do primeiro bloco dessa carreira. Agora, vou fazer novamente 11 correntes. Feitas as 11 correntes, eu venho aqui no meio novamente, onde eu tenho os pontos baixos. Na corrente antes do ponto baixo da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, trabalho, tenho 3 pontos baixos aqui na base, vou trabalhar um ponto baixo em cada um deles. E na próxima corrente, também faço mais um ponto baixo. Ficou dessa forma. Nessa carreira, então, passam a ser 5 pontos baixos aqui ao meio, ok?
Agora, eu faço mais 11 correntes. Feitas as 11 correntes, eu passo para o próximo ponto alto que eu tenho na base, faço um ponto alto. E agora, vou trabalhar mais um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, para completar o bloco aqui com 7 pontos altos. Então, ficou dessa forma essa carreira. Então, vamos recapitular aqui. Para começar na outra videoaula, nós fizemos o primeiro módulo. Até aqui, nessa pontinha aqui, nós fizemos 14 correntes, 14 carreiras. Para fazer a carreira de número 15, nós fizemos, já trabalhando aqui agora no segundo módulo, nós fizemos aqui a carreira de número 15, que é continuando aqui do primeiro para o segundo módulo. Nós temos um bloco, 15 correntes e mais um bloco. A carreira de número 16, nós fizemos o bloco, 7 correntes, um ponto baixo, 7 correntes e um bloco. Depois, fizemos aqui na carreira de número 17, nós trabalhamos o bloco, 11 correntes, 3 pontos baixos, 11 correntes e mais um bloco. E na carreira de número 18, nós fizemos o bloco, 11 correntes, 5 pontos baixos aqui ao meio, 11 correntes e mais o bloco, ok? Então, até agora, contando aqui com os 2 módulos, nós já trabalhamos 18 carreiras, certinho? Agora, para fazermos agora a próxima carreira, novamente nós vamos fazer o aumento aqui para a lateral. Então, começamos a trabalhar com as 9 correntes. Feitas 9 correntes, eu volto aqui na 5ª corrente, depois da agulha, e começo a fazer um ponto alto em cada corrente que eu tenho aqui na base. Então, até agora, nós já temos aqui 6 pontos altos. Eu vou virar aqui o trabalho. Venho aqui no primeiro ponto de base do bloco da carreira anterior e faço o meu 7º ponto alto, formando aqui o bloco. Então, ficou dessa forma. Agora, para fazermos agora aqui a próxima alça, eu vou trabalhar 15 correntes. Feitas as 15 correntes, agora vou fazer os pontos baixos aqui ao meio, daqui nas alças. Nessa última corrente aqui, antes do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Aqui na base, eu tenho prontos aqui 5 pontos baixos. Então, vou trabalhar um ponto baixo em cada um deles. E na próxima corrente, eu também faço um ponto baixo.
Então, nessa carreira, eu já fiz aqui 7 pontos baixos. Na carreira anterior eram 5 e nessa aqui passaram a ser 7 pontos baixos. Agora, faço novamente 15 correntes. Feitas as 15 correntes, eu vou saltar aqui os pontos aqui de base que eu tenho do próximo bloco, vou no último ponto de base e trabalho o ponto alto. Então, ficando dessa forma. Agora, eu vou aumentar a lateral, então, eu faço aqui as 2 laçadas na agulha, venho aqui no mesmo ponto de base que eu fiz esse último ponto alto e trabalho ponto alto duplo. Novamente, faço 2 laçadas, venho aqui na lateral do ponto alto duplo que eu acabei de fazer, pego as 2 alcinhas e formo um novo ponto alto duplo. Faço as 2 laçadas, venho aqui na lateral do último ponto de base. Conduzo o fio aqui por dentro e faço ponto alto duplo. Novamente as 2 laçadas, venho aqui na lateral do último ponto que eu acabei de fazer, pego aqui as 2 alcinhas de base, conduzo o fio aqui por dentro e formo ponto alto duplo. Novamente, faço as 2 laçadas na agulha, venho aqui na lateral do ponto, bem na base dele, nesse último ponto que eu fiz, pego aqui as 2 alças que eu tenho aqui na base, conduzo o fio aqui por dentro, e agora eu faço a formação do ponto alto duplo. Então, já tenho 6 pontos aqui na base, vou fazer o último, sempre trabalhando da mesma forma. Formando assim um bloco com 7 pontos. Então, puxo aqui, ficou dessa forma, o novo bloco, ok? Para começarmos a próxima carreira, eu vou fazer as 2 correntes, viro o trabalho. Essa carreira que vamos fazer agora é a carreira de número 20. Vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base desse primeiro bloco. Formando assim os primeiros 7 pontos aqui dessa carreira, ok? Agora, eu vou fazer novamente as 15 correntes. Feitas as 15 correntes, agora eu vou começar a diminuir essa quantidade de pontos baixos que eu tenho aqui ao meio. Então, na carreira anterior, eu fiz 7 pontos baixos, nessa aqui eu faço apenas 5. Então, no segundo ponto baixo que eu tenho aqui na base, eu faço um ponto baixo. E agora, faço mais 4 pontos baixos,
um em cada ponto de base. Ficando dessa forma. Então, ficaram vazios aqui o primeiro ponto baixo, que eu tinha aqui na base, e o último também. São apenas 5 pontos baixos, ok? Agora, faço 15 correntes. Feitas as 15 correntes, eu passo aqui para o próximo bloco que eu tenho na base, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo, desculpa, um ponto alto. Então, ficando dessa forma. Agora, vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Quando você puxar, que você terminar de fazer o módulo, depois você vai ver que as suas correntes vão ficar todas certinhas aqui ao meio, ok? A partir daqui, nós vamos começar novamente a diminuir a largura aqui do nosso módulo. Então, para fazer a carreira de número 21, eu vou virar o trabalho. E agora, começo a caminhar com pontos baixíssimos até aqui o último ponto de base desse bloco da carreira anterior. Então, eu tenho agora, o meu fio já tá aqui no último ponto de base. Eu vou fazer 2 correntes, viro a alça de correntes aqui pra minha frente, pegando sempre aqui a alcinha de cima, apenas uma alcinha da corrente na base. Eu vou trabalhar mais 6 pontos altos, um em cada corrente que eu tenho aqui na base. Então, ficou dessa forma. O primeiro bloco aqui com 7 pontos. Agora, eu vou fazer 11 correntes. Feitas as 11 correntes, eu salto esse primeiro ponto baixo que tenho aqui ao meio e no próximo eu faço um ponto baixo. No próximo ponto de base faço um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu fico com apenas 3 pontos baixos aqui ao meio. Feito, então, esses 3 pontos baixos, agora eu volto a fazer novamente 11 correntes. Feitas as 11 correntes, eu vou vir aqui na alça de correntes. Antes do bloco, eu vou contar aqui 6 correntes antes do último bloco. Nessa corrente aqui, de número 6, eu começo a trabalhar o meu próximo bloco. Então, faço aqui um ponto alto, vou fazer mais 5 pontos altos, aqui
um em cada corrente que eu tenho na base. Feita aqui, então, os primeiros 6 pontos altos aqui em cima da corrente, o 7º ponto alto eu já faço aqui nesse primeiro ponto de base que eu tenho aqui do bloco. Então, ficou dessa forma. Já temos, então, a diminuição aqui nessa carreira. O meu bloco ficou aqui em cima da corrente, o último também. Aqui ao meio ficamos com alças de 11 correntes e aqui bem ao meio apenas 3 pontos baixos. Agora, para fazermos a próxima carreira, eu faço apenas 2 correntes, viro o trabalho, vou fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base desse primeiro bloco. Formando assim, meu primeiro bloco aqui com 7 pontos. Então, ficou dessa forma. Agora, eu faço 11 correntes. Aqui na base ao meio, eu tenho 3 pontos baixos, então, eu vou vir aqui nesse ponto ao meio aqui, eu salto o primeiro ponto, venho no segundo e faço apenas agora faço novamente 11 correntes. Feitas as 11 correntes, eu passo já para o próximo bloco. No primeiro ponto de base, eu trabalho o ponto alto e depois completo o bloco, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Aqui nós temos finalizada a carreira de número 22. Ok? Para fazermos agora a próxima carreira, novamente eu vou fazer a diminuição. Então, eu viro o trabalho. Vou caminhar com pontos baixíssimos. Até chegar aqui nesse último ponto de base aqui do primeiro bloco. Então, ficou dessa forma aqui. Para começarmos agora, eu faço as 2 correntes. Eu vou virar aqui essa alcinha que eu tenho de correntes aqui para minha frente. Pego aqui nessa primeira corrente, sempre trabalhando aqui apenas em uma alcinha das correntes. E vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada corrente que eu tenho aqui na base. Feito aqui, eu terei aqui o meu primeiro bloco com 7 pontos, ok? Agora, eu vou fazer
apenas 6 correntes. Venho aqui em cima desse ponto baixo que eu tenho aqui na base e faço um novo ponto baixo. Faço mais 6 correntes. Venho aqui na alça, antes do bloco, eu conto novamente 3, 6 correntes. Nessa corrente aqui de número 6, eu faço meu primeiro ponto alto. E agora, trabalho um ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Então, tem um total aqui de 6 pontos altos. O próximo ponto alto eu faço aqui no primeiro ponto de base aqui do bloco da carreira anterior, então ficaram aqui os 7 pontos. Então, essa carreira ficou dessa forma: um bloco, 6 correntes, um ponto baixo, 6 correntes e mais um bloco com 7 pontos altos, ok? Para fazer agora a próxima carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Completando aqui 7 pontos, formando assim o meu primeiro bloco aqui dessa carreira. Agora, para fazermos a próxima alça aqui, eu vou fazer apenas 5 correntes. Feitas as 5 correntes, eu vou passar para o próximo ponto alto que eu tenho na base, que já é o primeiro ponto alto do próximo bloco. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base, completando assim os 7 pontos aqui do bloco. Então, ficou dessa forma. Aqui, eu tenho, então, formada a carreira de número 24. Um bloco, 5 correntes e mais um bloco, ok? Para fazer agora a próxima carreira, eu viro novamente o trabalho. Caminho com pontos baixíssimos. Aqui pelos pontos de base aqui desse primeiro bloco. Vamos fazer uma outra diminuição aqui da largura do nosso módulo. Chegando aqui nesse último ponto de base, eu vou fazer as 2 correntes, vou virar essa minha alça de 5 correntes que eu tenho aqui na base, e pegando sempre apenas a alcinha aqui de cima de cada corrente, eu vou trabalhar aqui 5 pontos altos, um em cada corrente que eu tenho aqui na base. Terminada aqui os pontos altos aqui na corrente,
no próximo ponto de base, que é o primeiro ponto alto aqui do bloco da carreira anterior, eu faço mais um ponto alto, formando assim um total, então, de 7 pontos aqui no bloco. Agora, essa carreira aqui, que é a carreira de número 25, nós estamos fazendo aqui apenas um bloco. Para fazer a carreira de número 26, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Aqui nós estamos completando, então, a carreira de número 26 e completando, assim, 2 módulos aqui do nosso caminho de mesa. Vou abrir aqui para você ver como ficou. Então, ficou assim. Agora, a partir daqui, você volta a repetir novamente as carreiras. Você volta agora a intercalar um módulo do outro. Então, feito o segundo módulo, você volta a fazer o primeiro módulo. Para fazer o primeiro módulo, você já tem essas primeiras 2 carreiras aqui prontas. Então, para fazer esse segundo módulo, que agora, desculpa, que será o terceiro módulo, que você vai voltar agora a trabalhar um módulo como esse, o que você vai fazer é fazer as 9 correntes, volta na quinta carreira, desculpa, volta na quinta corrente e começa a trabalhar os pontos altos. Feitos os pontos altos, você faz 2 correntes, o ponto baixo, 2 correntes e faz o aumento aqui para completar mais um bloco aqui de 7 pontos altos. Da mesma forma que você fez esse módulo aqui. A diferença é que aqui você, na verdade, já vai ter essas primeiras 2 carreiras. Toda vez que você completar um módulo, você tem já essas primeiras 2 carreiras prontas para o próximo módulo. Eu fiz agora umas medidas aqui para eu poder te falar a diferença que vai ficar aqui agora de tamanho. Se você quiser fazer uma toalhinha pequena, por exemplo, para colocar em cima do seu fogão, você vai trabalhar apenas 3 módulos. Então, você faz esse primeiro módulo, faz o segundo e depois repete novamente o terceiro módulo. Isso vai fazer com que a base do seu caminho, com os 3 módulos prontos, tenha um tamanho de 56 centímetros. Trabalhando até agora apenas os módulos, viu, meninas? É só para vocês terem uma ideia dos tamanhos agora que vão ficando. Se você fizer 5 módulos, quando você terminar essa base aqui, essa primeira parte que estamos fazendo, você vai ter 91 centímetros no comprimento. E se você quiser aí trabalhar um caminho de mesa maior, para uma mesa, por exemplo, aí de 6 cadeiras, você então vai trabalhar 7 blocos. Desculpa, 7 módulos, sempre da mesma forma. Faz o primeiro módulo, faz o segundo, volta, faz o primeiro, novamente, depois faz o segundo, e você vai aumentando assim gradativamente até chegar aí no tamanho que você quer. O meu caminho eu vou fazer com 7 módulos ao todo. Então, na próxima videoaula, eu volto com você, então, com mais 5 módulos desses aqui, então, já prontos, e nós vamos continuar a próxima parte do nosso caminho de mesa, ok?
Nos vemos na próxima videoaula. Beijinhos e até mais!